A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia, o tempo do nosso dia que nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor. Nós aqui, Pastor Fábio, Paz do Senhor. Paz do Senhor. E você aí na sua casa, nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. Estamos fazendo uma leitura sequencial, estamos no livro de Josué, e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 14, Josué capítulo 14. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, nós vamos lembrar que no episódio anterior, nós vimos que foi feita por Josué a repartição da terra que eles já tinham conquistado ali, distribuindo entre as tribos, né? Vamos ler agora o capítulo 14, Josué capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. E os levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou de idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os Enaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Então nós encerramos aqui a leitura do capítulo 14, pastor.
Quais são os comentários que o senhor vai fazer para nós agora? Capítulo 14, Calebe aqui agora, aquele companheiro de Josué, que foi entre os espias enviados por Moisés para espiar a terra, e naquele episódio que ele relembra aqui, que eles voltaram contando que a terra que eles foram espiar era uma terra que tinha, assim, frutas grandes, manava leite e mel, mas tinha gigante na terra. E aquela notícia foi uma notícia dos espias, dos 10 deles, né, que fez o coração do povo derreter. Mas Calebe foi um forte daquele que se manteve confiante no Senhor junto com Josué. Então, era justo, sim, Josué que agora cumpriu o acordo e entregar a terra. E veja que nessa hora aqui, Calebe agora, 45 anos depois, com 85 anos, ele tinha 40 naquela ocasião, a terra que ele estava indo agora era a terra onde existiam os gigantes. Enaquins era um povo gigante. E ele não estava com medo, não. Tenho força para entrar, para sair, para guerrear, e pode me dar a terra que eu vou lá, porque ele ainda confiava no Senhor. Essa é a nossa lição desse capítulo, dessa parte aqui. O tempo pode passar, mas a confiança em Deus, ela não pode ser alterada em nem 1 milímetro na nossa vida. E essa daqui foi a bênção que Calebe manifestou aqui e fica aqui para nós como ensino. O tempo pode passar, mas a nossa confiança está em Deus, está posta em Deus. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem prometido para o seu povo. Amém, glória a Deus. Vamos prosseguir, irmãos, capítulo 15 de Josué. E foi a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, até o termo de Edom, o deserto de Zim para o sul, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E sai para o sul até a subida de Acrabim e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia e passa por Esrom e sobe a Adar e rodeia a Carca. E passa Asmon e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até o mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado até a extremidade do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Oglá, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão da banda de Enrogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E subirá este termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então, este termo irá desde a altura do monte até as fontes das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baala, que é Quiriate-Jearim. Então tornará este termo desde Baala para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Quesalon, e descerá a Bet-Semes e passará por Timná. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo irá a Sicrom e passará o monte de Baala e sairá em Jebneel, e as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente o Mar Grande e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias.
Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme ao dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Enaque, este é Hebrom. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Enaque. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Quiriate-Séfer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Séfer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança dos filhos de Judá segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá até o termo de Edom para o sul, Cabizeel e Éder e Jagur, e Quiná e Dimona e Adada e Quedes e Azor e Itinã, Zife e Telém e Bealote e Azor e Adata e Quiriote Esrom, que é Azor. Amã e Sema e Meloda, e Azargada e Esmone e Bet-Palete e Azar-Sual, Beeserba, Bizioteia, Baala e Jim e Ezem e Eltolade e Quesil e Ormá e Ciclague e Madimana e Senzana e Lebaote e Xilim e Aim e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29. Nas planícies, Estaol e Zorá e Asná e Zanoa e Enganim, Tápua e Enã e Armute, Adulão, Socó e Azeca e Saaraim e Aditaim e Gedera e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Idilã e Mispá e Joquiteel, Laques e Boscate e Eglon e Cabom e Laamaás e Quitlis e Gederote e Bet-Dagon e Naamá e Maquedá, 16 cidades, as suas aldeias. Libna e Éter e Azã e Iftá e Asná e Nezibe e Keila e Aquisibe e Maresa, 9 cidades e suas aldeias. Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Desde Ecrom e até o mar, todas que estão da banda de Asdod e as suas aldeias. Asdod, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até ao rio do Egito, e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas, Samir, e Atir, e Socó, e Daná, e Quiriate-Saná, que é Debir, e Anabe, e Estemó, e Anim, e Gozen, e Olom, e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, Dumá, e Ezã, e Eanum, e Bet-Tápua, e Afeca, e Unta, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom, Carmelo, e Zife, e Jutá,
e Jezreel, e Joquideão, e Zanoa, Caim, Gebeá, Timiná, 10 cidades e as suas aldeias. Alu, Bet-Zur e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriate Baal, que é Kiriate Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim e Secaca, e Nibizã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Então, terminamos aqui a leitura do capítulo 15, leitura difícil, com vários nomes diferentes e difíceis. Quais são os comentários, pastor, que o senhor vai fazer aqui, os breves comentários? O capítulo 15, vamos ser bem sucintos, né? São termos, divisões, limites de uma possessão que o Senhor deu a Judá. O capítulo, a parte especial aqui é a filha de Caleb, Axa, que depois de casar, ela vai até o pai pedir, além de uma terra seca, também águas, fontes de águas. E na verdade é o seguinte, nós hoje ainda podemos fazer do mesmo jeito com o nosso Pai Celestial. Quando nós assumimos um compromisso para gerar filhos para a eternidade, nós podemos ir diante do Pai que Ele tem não só uma terra seca para nós, mas Ele também tem fontes de água que vai suprir toda a nossa necessidade. Amém, glória a Deus. Que bênção, né? A leitura da palavra do Senhor nos dá esse entendimento de que nós podemos ir diante do Pai Celestial, diante, às vezes, da sequidão do momento que nós estamos vivendo, que Ele tem fontes de águas para nós. Amém? Desejamos a todos os irmãos, ao pastor Fábio aqui, Amém. a paz do Senhor Jesus.